O que é a imoralidade sexual? E por que ela é vista como pecado? Neste vídeo, começaremos uma série tratando sobre o texto de 1 Coríntios 6:9, como mencionado no vídeo anterior, onde veremos os pecados que são ditos por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e por que essas coisas são pecados na Bíblia. Então, vamos começar tratando sobre o tema da imoralidade. Mas bem, para começar, o que é imoralidade? Bem, a imoralidade na Bíblia, ela incorpora a imoralidade sexual, que trata as questões de a gente olhar para uma mulher de indevida forma, ou a mulher olhar para um homem de indevida forma, cobiçando ele ali naquele momento. No caso de traição, estando em casamento de um esposo, ou que no caso marido, ou da esposa desse marido, sabe, um trair o outro ali, sabe, envolve essa questão. E nos dias de hoje também vemos a questão da pornografia, que acaba aprisionando muitas pessoas, e também, né, na cobiça em geral sobre o indivíduo, né, e também de você ter, além de tudo isso, relações sexuais fora do casamento. Agora, por que a imoralidade é pecado segundo a Bíblia? Pois bem, Deus, ele demonstra um padrão que é para nós seguirmos, que diz que devemos ser santos, como ele é santo. Esse é o chamado que ele faz para cada cristão, para cada pessoa em geral. Como ele diz em 1 Pedro, do 1, 15 e 16, ou Levíticos 11, 44, ou também em Levítico 27, sejam santos como eu sou santo, assim o Senhor diz. E a imoralidade sexual, ela quebra esse princípio. Por quê? Porque Deus criou as questões sexuais envolventes para o casamento, na união entre o homem e uma mulher. Porém, quando a gente cobiça, talvez uma pessoa não estando em casamento, ou cobiçando, sei lá, o marido ou a esposa de uma outra pessoa, sabe, envolvendo todos esses casos, a gente já está pecando. Porque o desejo, a questão as questões sexuais em geral, elas foram criadas por Deus para serem envolvidas entre o homem e uma mulher nesse único casamento, para que eles sejam uma só carne. E foi para este o propósito cujo Deus determinou. E o casamento, ele é uma representação de Cristo e a igreja, que veremos no final dos tempos com Cristo se unindo com a igreja e representando a união de Deus com a humanidade, com o homem representando Cristo e a igreja representando a mulher. Então é por isso que é tão importante para Deus que não pecamos nessas partes. Sabe, como eu já dei exemplos de tais formas que podemos pecar nessa imoralidade, sabe? E se a gente fizer tais coisas, por exemplo, ter até relacionamentos fora do casamento, ou traindo, sabe, o seu marido ou a sua esposa, acaba que pode gerar sérias consequências. Como, por exemplo, a gente pode ver que pode acabar gerando em filhos, sabe? E muitas pessoas, talvez por conta de, infelizmente, não plantar o que colher, acabam optando por abortar. O que a gente pode ver que para a Bíblia é algo abominável, porque primeiro a Bíblia ordena para não matar, né, como nos mandamentos lá desde a época do Antigo Testamento, e vemos em Jeremias 1:5 que Deus, ele conhece a pessoa antes mesmo do ventre e já no ventre dá propósitos para as pessoas. Então, para Deus, isso é errado, porque já desde o princípio do ventre, ela já tem um propósito que Deus iria usar aquela pessoa. Porém, o ser humano, por pecar contra Deus já nessa questão de cometer adultério, cair na imoralidade sexual, acaba que também comete outro pecado. Então, temos de ter cuidado para já não cair nessa questão. E também temos outra representação, que é a questão de você ficar escravo da imoralidade sexual. Como, por exemplo, muitas pessoas que caem na pornografia. Acaba que a pornografia pode parecer muito bom no início, mas quando você tem a consciência, como cristão especificamente, de que aquilo é pecado e aquilo é errado, você nota o quanto aquilo está te escravizando, o quanto é um ciclo
para você sair, sabe? Então acaba que quanto mais você fica nisso, mais você é escravo desse pecado, porque você pode até tentar, mas você continua constantemente caindo cada vez mais. Porém, irmãos, não somos mais escravos do pecado. Cristo, ele nos libertou na cruz, como traz Paulo em Romanos 6, do 16 ao 18. E nesses textos podemos ver que por mais que a gente antes era escravo, Cristo ele veio para nos libertar. Então você pode estar passando por essas coisas, porém você não é mais um escravo, você é liberto em Jesus Cristo. Ah, mas como eu posso ser liberto, sendo que eu toda vez continuo caindo? Não importa se eu fico semanas ou meses, eu acabo caindo novamente. Irmão, você primeiro deve lembrar de que não estamos mais sob nenhuma maldição, não estamos mais sobre nenhum pecado, porque Cristo pagou. A Bíblia diz claramente, como citei o texto em Romanos. Segundo, temos que manter a mentalidade em Cristo e na cruz. Pensar e também viver diariamente, todos os dias, um relacionamento com Ele. Porque quanto mais você vive essa vida, mais você é liberto desse pecado. E também evitar gatilhos que te impulsem aquilo. E quanto mais você fizer, eu garanto, irmão, que Cristo te ajudará a ter liberdade total nessa questão. Mesmo que talvez esteja difícil para você e você não creia. Mas isso tudo é capaz. E lembre-se que talvez mesmo se você se despreze, Cristo, ele te chama de filho. Nunca se esqueça disso. Você é filho dele. E você pode ser sim liberto. Você já é liberto. Mas agora, siga esses passos de viver uma vida diária com Deus, evitar gatilhos e continuar firme com Ele todos os dias. Que assim, em nome de Jesus, nada disso mais vai te atormentar. Então, irmãos, levantem a cabeça, porque mesmo se você cair, Cristo estará lá para te reerguer e te dar forças para que você possa ser liberto desse pecado. E eu falo isso tanto para homens quanto para mulheres, porque infelizmente a imoralidade sexual afeta muitos homens, mas também eu sei que tem também mulheres nessa questão. Então nenhum de vocês, tanto homens quanto mulheres, devem se esquecer que vocês são filhos e vocês sim podem ser libertos. Então por isso que a imoralidade sexual ela é pecado na Bíblia. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que embora a imoralidade sexual possa tentar nos prender e deixar-nos escravos, Cristo nos liberta para que possamos, enfim, não mais pecar, mas ser libertos nele e, portanto, poder conseguir estar firmes nele e ser santos como ele é santo e também poder continuar seguindo os propósitos cujo ele estabeleceu para cada um de nós e também seguir nossa vida ministerial e a nossa vida com o nosso cônjuge ou a nossa cônjuge. Amém? E eu espero então que vocês possam ter entendido. Embora possamos pecar, nele somos filhos, porque ele está disposto a nos perdoar. Independentemente do que o diabo possa falar na sua cabeça, falando que você não merece perdão, que você não é filho, isso tudo é mentira. Porque mesmo quando a gente é infiel, ele é fiel. E ele nos ajudará, ele cumprirá aquilo que prometeu para todos nós, porque a sua palavra não muda. E também ele, sim, Jesus Cristo, pode te reerguer e te libertar, se você der a chance para ele, em arrependimento, vir e estar disposto a ser liberto dessa situação. Amém? Sobre arrependimento, temos o vídeo anterior falando sobre o assunto, então caso você queira mais informação sobre isso, confira o vídeo anterior. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que continuem acompanhando essa série de vídeos, onde trataremos de outros pecados cujo texto fala, e do porquê eles são e sobre o que ele é. E é isso. Eu agradeço pelo tempo de vocês, espero que vocês possam ter sido edificados e compreendido a mensagem, entendido o que Deus quer dizer para vocês nessa terça-feira. Então é isso. Deus abençoe. Tenham uma ótima semana, que Deus possa guiar a semana de vocês. E tchau, tchau.